Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa noite de segunda-feira, 10 de outubro, às 20 horas e 42 minutos, gravando mais um vídeo. Estou falando mais um vídeo porque mais cedo eu gravei um vídeo, já o publiquei, só que quando eu estava em vias de iniciar o processo final da publicação, a minha câmera, que já vem apresentando alguns defeitos há algum tempo, sinalizou que ia travar e interromper a gravação. Eu preferi encerrar as minhas considerações sobre a palavra de Deus antes que isso acontecesse e prometendo voltar depois para darmos continuidade a esse assunto que é de suma importância, suma importância. Eu me dirijo aos meus irmãos, adventistas do sétimo dia, no sentido de fazê-los entender por que não há, veja, a necessidade de se guardar o sábado para ser selado e ser, consequentemente, salvo. Não há essa necessidade mais. Eu deixei bem claro, e já estou deixando isso claro já há algum tempo, que se você quiser guardar o sábado por uma questão pessoal sua, tudo bem. Não vejo nada de mais nisso, nada de errado nisso. Se você quiser guardar o sábado porque você já se acostumou, porque você se encontra com os irmãos, porque é um dia que você já separou ao longo da semana ou durante a semana para poder dedicar-se a Deus, tudo bem. É um problema seu, é uma questão de foro íntimo. Agora, do ponto de vista bíblico, nós estamos mostrando já há algum tempo que não há essa necessidade mais. E nós analisamos um texto de Efésios sobre o qual a gente nunca tratou aqui, hein? Por incrível que possa parecer. Há quase 6 anos de TV Caminho Livre, não me recordo de ter analisado esse texto aqui, olha. Efésios capítulo 2, verso 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Que dois é este ao qual Paulo faz referência aqui? Dois povos, judeus, gentios. Então, para que Cristo criasse essa humanidade, essa nova humanidade, em si mesmo, e nós enfatizamos isso no vídeo anterior, tudo está baseado na pessoa de Cristo. A nossa eleição, a nossa predestinação, a nossa adoção, a graça de Deus, a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados, a justificação, a santificação, a glorificação, tudo, absolutamente tudo, está fundamentado na pessoa de Cristo. Nós não podemos ignorar esse fato bíblico que é importantíssimo. Por isso eu estou gravando esse vídeo, realçando, enfatizando esse fato, sobre o qual eu nunca me detive da forma como estou fazendo agora. Então veja, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Lei, nomon, nomoi, nomos. Mandamentos, entolês, entolás, entolen. Ordenanças, dogmazim. São termos correlatos, são termos associados entre si. Lei, mandamentos, ordenanças. E a Bíblia está deixando claro que Cristo aboliu. Agora, isso não significa, no entanto, que nós agora estamos livres para viver uma vida dissoluta e libertina. Não significa isso. Aí eu recorro a Efésios capítulo 3, versículo 11, onde diz: segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Ou seja, o eterno propósito de Deus foi estabelecido em Cristo Jesus, e este como nosso Senhor. Veja, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, diz Paulo em Efésios 2, versículo 15. Mas, ao mesmo tempo, Paulo reitera aqui à frente que foi segundo o propósito de Deus que ele decidiu estabelecer todas as coisas em Cristo Jesus. Como eu disse, a eleição da graça em Cristo Jesus, a predestinação da graça em Cristo Jesus, a própria graça em Cristo Jesus, a adoção em Cristo Jesus, o evangelho em Cristo Jesus, a redenção em Cristo Jesus, perdão dos pecados em Cristo Jesus, a nossa justificação em Cristo Jesus, a nossa santificação em Cristo Jesus, a nossa glorificação em Cristo Jesus. Absolutamente todas as coisas estão fundamentadas em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia deixa claro o seguinte, meus queridos, tudo agora, em tempos de nova aliança, que é o tempo em que nós estamos vivendo, concentra-se, convergem-se para a pessoa de Cristo. E muito embora Cristo tenha abolido a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ele é o quê? Ele é nosso Senhor. Nós discutimos isso no vídeo passado. Isso significa que, enquanto Cristo é meu Senhor, eu não tenho liberdade para viver vida dissoluta, libertina, como se não houvessem mais princípios a serem observados. Veja, como então Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Ele aboliu a letra da lei. Você não está mais debaixo da letra da lei. Você não está debaixo da letra da lei. Você está debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é seu Senhor. E eu citei alguns exemplos aqui, né, bem específicos, com relação àqueles mandamentos que ditam nosso amor a Deus. Olha, se Cristo é meu Senhor, eu só terei o Deus de Israel como o único Deus criador, o único Deus verdadeiro. Se Cristo é meu Senhor, eu não vou adorar imagens de escultura ou qualquer outra semelhança de Deus. Eu não serei idólatra. Tomar o nome de Deus em vão, então, de forma aleatória, de forma irresponsável? De jeito nenhum. Cristo é meu Senhor. E em relação à guarda do sábado? Por que eu preciso de sábado se Cristo está em mim? Por que eu preciso de sábado se eu estou em Jesus e Cristo vive em mim? Então, onde eu estiver em qualquer tempo ou época, eu não preciso de guardar sábado para receber selamento e ser, consequentemente, salvo. Não necessito disso. E por último, quando eu encerrei o vídeo passado, eu enfatizei algo que é muito sério e você precisa prestar atenção nisso. Eu tenho que reafirmar isso porque eu quero retomar esse assunto a partir destas afirmações que nós fizemos no final do vídeo anterior. Vamos ler de novo alguns textos e eu retomo o assunto a partir daqui. Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha isso aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E olha a promessa. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Como é que Cristo está conosco até o fim dos tempos se ele foi embora para o céu? Através de quem mesmo? Da pessoa do Espírito Santo, que é o próprio representante de Cristo aqui na terra. É o outro Consolador que Deus enviou. Cristo foi, Deus enviou outro Consolador. Estamos nesse Consolador. Esse Consolador representa Cristo, é o Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, disse Cristo. Então, meu querido irmão adventista, que preza pelas ordens de Jesus, que preza,
pelos mandamentos de Jesus, pelos comandos de Jesus. Eu sei que você preza, você enquanto adventista do sétimo dia. Por isso estou chamando a sua atenção para esse texto. Pesa sobre nós a responsabilidade de guardar todas as coisas que Jesus ordenou a nós. Todas as coisas que ele ordenou. Aí eu abro e peço para que você abra juntamente comigo. João, capítulo 15. Primeiro leamos o que diz o verso 14. João 15, 14. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Olha, lá em Mateus, ao despedir-se, ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. São as coisas que ele ordenou. Aqui em João ele está falando, olha, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Aí aqui no verso 17 nós temos a seguinte afirmação de Jesus: o que eu lhes ordeno, opa, agora está começando a ficar claro. O que eu lhes ordeno, e se ele ordena a gente tem que guardar? Lembra-se da ordem de Jesus em Mateus? Guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, se ele ordena, presta atenção nisso, olha. E o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Esta é a ordem. Esta é a ordem de Jesus, que vocês amem uns aos outros. Esta é a ordem. A ordem que eu reputaria como a mais importante. Amem uns aos outros. Veja que isso aqui, essa coisa de amar uns aos outros, ela se localiza naquela faixa dos mandamentos morais, dos mandamentos éticos. Por quê? Porque é dentro da categoria das leis, dos mandamentos, das ordenanças morais, que se situa esta ordem aqui. Amem uns aos outros, ou seja, amor ao próximo. Por que amor ao próximo? Porque o amor de Deus vocês já têm e vocês correspondem com esse amor. Por quê? Porque vocês estão em Cristo e Cristo vive em vocês. E vocês têm a Jesus como o Senhor de vocês. Enquanto eu tiver Jesus de forma séria como meu Senhor, eu guardo o princípio contido no primeiro mandamento da tábua de pedra, eu guardo o princípio contido no segundo mandamento, eu guardo o princípio contido no terceiro mandamento e guardo o princípio contido no quarto mandamento, que é uma referência àquilo que Jesus conquistaria por nós, que é a guarda do sábado, que aponta para a conquista de Jesus por nós, que é o Shabat eterno, é o descanso eterno, é a restauração daquele sábado que foi perdido lá no Éden com o pecado de Adão. O sábado, enquanto mandamento, aponta para essa restauração daquele sábado edênico. Então, se eu tenho Jesus como meu Senhor, com esse aspecto dos mandamentos de Deus, eu não preciso me preocupar. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus como meu Senhor. Ele vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, disse Paulo aos Gálatas 2:20. Vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé. Eu não vivo tentando guardar a letra da lei, porque eu sou impotente. O meu corpo é impotente para guardar a letra da lei. Por que meu corpo é impotente? Porque meu corpo é mortal, é corruptível, e como diz Paulo mesmo, em Romanos 7, nele, ou seja, no meu corpo, nos meus membros, não habita bem nenhum. Como é que você quer que o seu corpo pratique algum tipo de bem, se no seu corpo, nos seus membros, não habita bem nenhum? Por isso que Paulo, em Romanos 12, vai pedir para que você faça um sacrifício vivo. Não é se suicidar não, irmão, pelo amor de Deus. É um sacrifício vivo, ou seja, sacrifique o seu corpo.
mas é um sacrifício vivo, é um processo sacrificial. Do que mesmo? Do seu corpo. Então vejam, qual é a ordem maior de Jesus? É que vocês amem uns aos outros. E aqui em João 13:35, ele diz o seguinte: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que há aqui, olha, nessa questão de nós estarmos em Jesus, eu e você estamos em Jesus. Como é que estando em Jesus, a não ser que você não acredite nisso, a não ser que você não considere isso como algo importante, estar em Jesus. Eu nunca ouvi um sermão, um artigo em revista, em site adventista, em rádio adventista, em TV adventista, em canais adventistas, falando sobre essa questão. Estar em Jesus e Jesus estar em nós. A importância e a gravidade disso. E no que isso implica? Estou em Jesus. É como Paulo disse aqui aos Colossenses, na medida em que a gente vai avançando na mensagem, a gente vai lembrando de alguns textos. E Paulo diz aqui, olha, Colossenses 3, de 1 a 3, ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, olha, quando é que eu fui ressuscitado juntamente com Cristo? Quando? Quando o Espírito Santo me regenerou. Eu estava morto. E quando o Espírito Santo me mostrou a lei de Deus e disse, olha, você está condenado, você está morto. Aí o que ele fez? Me deu vida. Soprou em mim vida. E me concedeu o dom do arrependimento dos meus pecados e me concedeu o dom da fé, através do qual eu creio em Jesus. Então, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ele vai dar as razões para isso aqui, ó. Pensem nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. Porque, olha isso aqui, porque vocês morreram. E a vida de vocês, olha isso aqui, meus irmãos. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A minha vida agora como crente verdadeiro em Jesus, a sua vida agora como crente verdadeiro em Jesus, está oculta, diz Paulo aqui, ó, juntamente com Cristo em Deus. Minha vida está oculta com Cristo. Estou nele. E nós, eu e Cristo, estamos em Deus. Por isso é que Paulo exorta os crentes de Colossos a pensarem nas coisas lá do alto, porque nós já pertencemos a essa realidade do alto. Já pertencemos, já não pertencemos mais a esta realidade terrena. Veja, pela fé, como diz o escritor da Epístola aos Hebreus, já entramos no descanso, no Shabat de Deus. Já entramos nesse descanso de Deus, nesses sabatismos de Deus. Nós já estamos descansando em Deus por conta da minha fé em Jesus. Olha, no meu vídeo passado, eu expliquei para vocês o que Paulo quis dizer ali em 1 Coríntios capítulo 9, verso 21. Não expliquei para vocês? Paulo se comportava não como camaleão, que se esconde, tentando se esconder dos seus inimigos. Não, Paulo se comportava como alguém que tinha uma preocupação enorme em salvar todos, independentemente de sua religião, de sua língua, de sua condição social, de sua etnia, de sua cor de pele. Paulo se preocupava em salvar todos, judeus, gentios. Então o que ele faz? Ele se adapta a determinadas situações no quesito comportamento, no quesito comportamental, para poder o quê? Levar o evangelho para essas pessoas. Então aqui no verso 21 ele diz, olha, aos sem lei é aquele povo que não pautava a sua vida por lei alguma.
eram dissolutos libertinos, eram considerados a escória do mundo, né? Aos sem lei, olha como é que ele se comportou perante os sem lei, diante dos sem lei. Como é que Paulo se comportou? Como se eu mesmo fosse. Fosse como? Sem lei. Aí ele diz, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Lei de Cristo. Lei de Cristo. É debaixo desta lei que eu e você estamos. Lei de Cristo. Não é letra da lei mosaica. Nós não estamos debaixo da letra da lei mosaica. Estamos debaixo da lei de Cristo. Agora, como é que esta lei de Cristo, como ela começa a se cumprir em mim, ou como eu começo a cumprir essa lei? Olha, o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 9, versículo 27. Vamos ler? Não é Romanos 9, 27, não. Deixa eu ver aqui qual é. É 10. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Nem o capítulo 10 tem o verso 27. Eu acabei perdendo aqui, mas eu vou encontrar esse versículo. Pera lá. Acabei anotando errado aqui. Achei. É Romanos capítulo 3, onde Paulo diz assim, olha, depois de demonstrar que nós somos justificados pela graça de Deus, gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, por meio de quem Deus agora é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Perceba isso. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus e não daquele que guarda a lei. Deus é justo e justificador não daquele que guarda a letra da lei, mas daquele que tem fé em Jesus. Aí Paulo discute aqui, olha, Romanos 3, 27 em diante. Onde fica então o orgulho? Se eu sou justificado por Deus, um Deus justo e justificador, que me justificou mediante a fé em Jesus, onde fica o orgulho? Ora, se a fé fosse um produto meu, se eu pudesse produzir fé, como se a fé tivesse saído de mim, aí eu poderia me orgulhar. Não, a fé saiu de mim, a fé é um produto meu, como vão dizer alguns arminianos por aí, irresponsáveis e antibíblicos, ignorantes, metidos a mestres, inclusive. Então, onde fica o orgulho? Foi totalmente excluído. O orgulho fica excluído. Por quê? Por meio de que lei? Olha, por meio de que lei o orgulho é excluído dessa questão da minha justificação? Diante da justificação, a qual Deus me atribui pelo fato de eu ter tido fé em Jesus, diante disso o orgulho fica excluído. Mas por meio de que lei o orgulho fica excluído? A lei das obras? Vai perguntar Paulo. A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Então quer dizer que Paulo, ele considera a fé como lei. O que significa isso? Fé é um princípio, é uma virtude divina que faz com que o orgulho daquele que supostamente pensava que alcançou a salvação em Deus por conta de suas obras meritórias da letra da lei, o orgulho desse fica excluído. Por qual lei mesmo? Das obras? Não. Lei da fé. A fé, então, adquire esse status legal diante de Deus. Legal. Por isso, e é justamente por isso,
que ele vai dizer aqui na frente o seguinte, olha, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, a letra da lei não contribui em nada para que eu seja justificado diante de Deus. Em nada. Eu sou justificado independentemente das obras da lei. Isso significa que eu sou justificado gratuitamente. É graça gratuita. Aí, Paulo, aqui no final do capítulo 3, vai dizer o seguinte, olha, anulamos então a lei por meio da fé? Quer dizer que se eu tiver fé, eu anulo a lei? Ele não está falando da letra da lei aqui. Ele está falando da lei enquanto princípios divinos, que devem ser observados, que devem servir como norma de vida, ou normas de vida cristã. Aí ele diz, anulamos então a lei por meio da fé? Aí ele diz, de modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Então, pera lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. A fé tem o poder de abolir a lei? Não, a fé confirma a lei. Mas confirma a lei de que modo? Confirma a lei em mim. Eu tenho fé em Jesus. Jesus cumpriu a lei perfeitamente e atribuiu essa santidade, essa sua justiça a mim. Ele disse lá em São João 17:19 que ele se santificava em nosso favor. Então toda a sua justiça é atribuída a mim, que tenho fé nele. Então quando isso acontece, quando eu creio em Jesus Cristo, que foi justo, que nunca pecou, eu estou confirmando a lei sobre mim. De que modo? Então, pela fé, eu estou cumprindo a lei. Eu não estou cumprindo a lei observando a letra da lei. Estou cumprindo a lei pela fé em Jesus Cristo, que foi o único que guardou a lei perfeitamente. Olha o que esse texto de Romanos 3:31, olha como a NVT expressa esse Romanos 3:31 aí. A NVT, aqui ó. A NVT diz assim, verso 3 de Romanos 3:31. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Você entendeu? Então veja, a fé, ela vai confirmar a lei sobre mim, ou seja, é só quando eu tenho fé em Jesus que eu cumpro a lei verdadeiramente. Eu não cumpro a lei por mim mesmo, eu cumpro a lei em Jesus. A minha fé em Jesus, agora me atribui a justiça de Cristo. Justiça é conformidade com a lei. É conformidade com a lei. Então, como é que eu cumpro os mandamentos? Como é que eu cumpro a lei de Deus? Através da fé. Está entendendo, adventista? Você está entendendo? Muito embora Paulo, em Efésios, diga que Cristo aboliu, e ele vai dizer isso, não com essas palavras, mas vai dizer a mesma coisa em Colossenses 2:14-16, a mesma coisa. Cristo pregou na cruz aquele escrito de dívida que constava de dogmasim, ou seja, de ordenanças. Escrito de dívida que era contra nós. Contra nós. Que escrito de dívida que era contra nós, meu querido irmão adventista? Abra em Deuteronômio, capítulo 31, leia comigo o verso, deixa eu achar aqui primeiro, que eu não me lembro o verso 26, presta atenção nisso aqui, adventista. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Não estou falando isso com deboche não, tá? Deuteronômio 31, 26. Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali, olha, que fique ali, como o quê?
como testemunha contra vocês. Testemunha contra. Quer dizer que a lei, todo aquele arcabouço legal contido naquele livro da lei que ficava ao lado da arca, eram 613 leis. 613 mandamentos, 613 ordenanças. Nomos, entoleso, entolás, dogmazim. 613. Todo esse arcabouço legal era o quê? Contra nós. Era um testemunho contra nós. E não era um testemunho favorável a nós, era contra nós. Está entendendo por que eu preciso ter fé em Jesus para cumprir os mandamentos? Não a letra da lei. Por isso é que Paulo, em 1 Coríntios 3, vai chamar aquele ministério da lei mosaica de ministério da morte e condenação. Morte e condenação. E ele ainda faz uma citação que deixa estarrecido qualquer adventista do sétimo dia que passa por esse texto como um raio. Nem para analisar as implicações do que Paulo diz aqui. É em 2 aos Coríntios, capítulo 3. Vamos abrir aqui agora. Não vamos passar como um foguete por isso aqui. Olha, presta atenção nesse trecho. Vocês, 2 aos Coríntios, capítulo 3, do verso 3 em diante. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É impressionante isso aqui, né? Paulo dizer que os coríntios que receberam o evangelho dele foram considerados como cartas de Cristo, cartas vivas de Cristo, epístolas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas aqui, ó, tábuas de carne, isto é, nos corações, na mente. 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você nunca entendeu isso aqui, irmão adventista? Você nunca entendeu? Porque você ainda continua querendo ser ministro da nova aliança e, ao mesmo tempo, ministro da letra. Perceba que há uma incompatibilidade entre ser ministro de uma nova aliança e, ao mesmo tempo, ser ministro da letra da lei. Há uma incompatibilidade. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se você diz que é ministro da nova aliança, como vai afirmar a teologia adventista, não, nós somos ministros e estamos vivendo sob o regime, sob a égide da nova aliança, sim, mas nós temos uma lei que nós precisamos observar. Então, quando vocês dizem isso, vocês estão tentando compatibilizar o incompatibilizável. Vocês estão tentando unir aquilo que não pode ser unido. Ser ministro de uma nova aliança não pode, vai te impedir de ser ministro da letra da lei. Tá entendendo? Por quê? Porque a letra mata. Lembram-se de Deuteronômio 31, 26? O livro do testemunho, contendo as 613 leis, era contra nós. O livro era contra nós. As leis testemunham contra nós. Como é que eu posso ser ministro da letra da lei se ela testemunha contra mim? Vocês estão entendendo? Então, quando eu, como adventista do sétimo dia, digo para o mundo
que eu tenho que guardar o sábado, porque senão não serei selado e, consequentemente, não serei salvo, eu estou afirmando uma contradição. Eu estou afirmando para o mundo que eu sou, apesar de me proclamar, me autoproclamar como ministro de uma nova aliança, eu estou de forma equivocada, errática, afirmando que eu sou ministro da letra. Porque eu estou aqui exigindo que o mundo guarde o sábado como condição de selamento, como condição de salvação. Veja a incongruência. Veja a incoerência. Você não pode ser ministro da nova aliança e ao mesmo tempo ser ministro da letra da lei, meu irmão. O sábado é letra da lei. E essa lei é contra você. Como é que você vai ser ministro da letra da lei e ao mesmo tempo ministro da nova aliança? Não tem como. Perceba o que a palavra está dizendo aqui. Então, como é que é a minha vida? A sua vida agora é orientada pelo quê? Pelo Espírito. Você é ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Ele faz o contrário do que a lei faz comigo. Então, como é que você quer trazer a lei para você que é contra você? E se você traz uma lei, se você traz a letra de uma lei, você fica na obrigação de guardar mais 612 leis, meu querido irmão. E aí eu te pergunto, você vai dar conta? Sou eu que estou falando isso? Leia Gálatas 3:10. Você estará debaixo de maldição, porque você não consegue guardar toda a lei. Então, quando você evoca a letra de uma lei, por exemplo, o sábado, e você diz, não, eu tenho que guardar o sábado não foi revogado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você está, veja bem, você está trazendo para si condenação por quê? Maldição por quê? Porque você quer ser, ao mesmo tempo, ministro de uma nova aliança e ministro da letra da lei. E você está, ao trazer o mandamento do sábado, ou qualquer outra lei, letra da lei, você está sob a obrigação de guardar as demais. E você não conseguirá. Todas as demais. Todas. É isso que Paulo diz em Gálatas 3, capítulo 10. Você vai estar debaixo de maldição porque você não consegue guardar todas as leis. Não consegue. Então você tem que se decidir. Você é ministro da nova aliança, do Espírito que vivifica, ou você é ministro da letra da lei que mata. Aquele conjunto de leis que estava no livro lá que é contra você. Ou você acha que os 10 mandamentos não estavam contidos no livro da lei? Hã? Você acha que não? Olha, eu sei que eu estou falando para muita adventista que acha isso aqui novidade, hein? Tem muita adventista que me assiste aqui que vai achar isso que eu estou falando agora uma novidade, por ele nunca ter ouvido isso aqui que eu estou explicando da palavra. Mas vejam, a palavra está muito claro aqui. Aí Paulo continua no verso 7. De 2 aos Coríntios, capítulo 3. E se o ministério da morte, presta atenção nisso, ministério da morte, que é contra nós, gravado com letras em pedras. Olha, gravado com letras em pedras. Por que aqui ele fala, especificamente, da tábua contendo os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos são mandamentos representativos de todas as demais leis contidas no livro. Os 10 mandamentos estão lá no livro. Eles não saltaram de lá e foram para as tábuas, deixando as tábuas órfãs de 10 mandamentos. Não foi isso que aconteceu, não. Os 10 mandamentos são 10 mandamentos representativos dos demais mandamentos que estão lá. Por isso, Paulo, ele direciona, ele especifica a sua crítica aqui, olha, esse ministério da morte, gravado com letras em pedras. Isso aqui são as tábuas contendo os 10 mandamentos, irmão adventista. Ministério da morte, irmão adventista. Se esse ministério se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, irmão adventista? Veja, ministério da morte gravada em letras, em tábuas de pedra, e ministério do Espírito. Há uma incompatibilidade entre essas duas coisas. 9. Porque se o ministério da condenação,
Ministério da morte, ministério da condenação. Se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Justiça pela... O Paulo cita aqui, mas é a justiça pela fé em Cristo. É essa justiça. É essa conformidade com a lei que eu obtenho de Deus. Essa justiça de conformidade com a lei, é aquilo que está de conformidade com a lei. É essa justiça que eu recebo de Deus quando eu tenho fé em Jesus, irmão. Esse ministério será de muito maior glória, proporcionalmente falando, diz Paulo aqui, ele será inigualável em termos de glória. Verso 10. Pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória, diante da glória atual que é muito maior. Olha, verso 11. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Está entendendo o drama no qual você está, o drama no qual você se encontra, meu irmão adventista? Você tem que decidir de que lado você vai ficar. Ao lado da justiça de Cristo, que lhe é atribuída quando você tem fé nele, por obra do Espírito, ou você vai ficar como ministro da letra da lei? Vai insistir em evocar a guarda do sábado como condição de selamento. Como condição de selamento, senão você não é salvo. Veja, o selo em si, a essência do selo em si, é a justiça de Cristo atribuída a mim. Quando eu tenho fé em Jesus. Isso é obra do Espírito Santo em mim. Então, o selo de Deus já está em mim. É a sua justiça que foi imputada a mim. Quando? Quando eu tive fé em Jesus. E quando eu tenho fé em Jesus, aí eu cumpro a lei. Diante de Deus, estou cumprindo a lei. Vou ler de novo, a NVT, Romanos 3:31. Olha, então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. É só quando você tem fé, meu querido irmão, que você cumpre verdadeiramente a lei. E você está debaixo da lei de Cristo, não da lei, da letra da lei de Moisés. A lei de Cristo é esta, que exige de mim o quê? Fé. Mas eu só crerei em Jesus se o Espírito Santo agir em mim, me concedendo o dom da fé. Fé é concessão, é graça divina. Nós já mostramos isso aqui para vocês. E olha, encerrando esse vídeo, estou mostrando aqui para vocês que estar em Jesus é a condição mais, é a posição mais maravilhosa na qual nós podemos estar. Não é guardando o sábado, meu querido irmão. Não é. Você quer continuar guardando o sábado? Continue. Mas não pense você que você, por guardar o sábado, de pôr do sol a pôr do sol, você está adquirindo, ou estará adquirindo, ou estaria adquirindo, méritos diante de Deus. Não pense isso. É até louvável que você separe o sábado para louvar a Deus na igreja. É até louvável isso. Agora, o que você não pode é confundir uma coisa com outra. Nós somos selados com a justiça de Cristo por meio da obra do Espírito Santo em mim, que me concedeu a graça da fé, através da qual eu creio nesse Jesus. Esse é o selo da justiça da fé. É sobre esse selo que Paulo fala aqui em Romanos 4:12. 11, perdão. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Selo da justiça da fé. Essa justiça sobrevém a nós, ela chega até você, essa justiça de Cristo, quando você tem fé em Jesus, irmão. É só quando tem fé em Jesus que você
está agora cumprindo verdadeiramente os mandamentos, a lei de Deus. Você não precisa da letra de lei mosaica contida em livros da lei ou em tábuas de pedra. Você não precisa disso mais, irmão. Você não precisa disso mais. Você está sob a égide da nova aliança. É por isso que o escritor da Epístola aos Hebreus, reverberando o profeta Jeremias, disse o seguinte: olha, na nova aliança Deus inscreve suas leis dentro de nós. Aqui, ó. Nosso corpo não, porque nosso corpo é pecador. Não há nada de bom nele. É aqui que Deus inscreve suas leis. Aqui, ó. É aqui. E você é guiado pelo Espírito. Então você não precisa de letra mosaica mais. Você não precisa da letra da lei. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Cristo vive em você. Você está com a sua vida oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde é que Cristo está? Onde é que Cristo está? Não é ao lado do trono de Deus? Eu e você estamos lá. Se é que você crê verdadeiramente em Jesus. Perceba. E agora, para encerrar esse vídeo, eu repito mais uma coisa que eu já disse aqui. Mas é sempre bom a gente estar repetindo certas coisas, porque tem gente nova chegando todo dia. Me mostra um texto na Bíblia, meu irmão adventista, já que você gosta de usar este argumento para enfiar o sábado inadequadamente com ela abaixo de outros cristãos. Me mostra, eu quero você. Eu desafio você, adventista do sétimo dia, seja homem, mulher, criança, jovem, moço, moça, seja antigo na igreja, novo na igreja, me mostra. Mas não venha dar uma de sabichão como um imbecilóide tentou dizer que lá em Mateus 24:20 há uma ordem para se guardar o sábado. Assim como haveria uma ordem para se guardar o sábado em outros lugares. Pois eu desafio você, meu irmão adventista, não faça isso com deboche. Não faça isso com deboche. É sério. Eu desafio você a me mostrar um texto na Bíblia, no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o Novo Testamento. Eu quero que você me mostre um texto, só um, onde Jesus ou qualquer um dos apóstolos de Jesus tenha ordenado a guarda do sétimo dia, do sábado, enquanto condição de selamento ou salvação. Eu quero que você me mostre só um texto, Jesus ordenando a guardar o sábado. Ou até mesmo um dos apóstolos ordenando um crente verdadeiro a guardar o sábado. Me mostra só um texto, irmão. Só um, não peço mais do que um, não. É só um. Você viu que Jesus, lá em Mateus, quando ele estava na iminência de subir aos céus, ele disse, olha, toda a autoridade me foi dada por meu Pai, né, no céu e na terra. Portanto, ide, né, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se você está guardando o sábado, irmão adventista, é por sua conta e risco. Não foi Jesus do Novo Testamento que ordenou, não. E não adianta você evocar a guarda do sábado através da lei, das tábuas ou do livro da lei, porque aí você está invocando a maldição da lei contra você, porque todos os mandamentos contidos no livro da lei, inclusive os 10 que estavam lá, são contra você. Você vai invocar alguma coisa que vai redundar em maldição a você. Então, se você guarda o sábado, irmão adventista do sétimo dia, escute o que eu vou te falar, com gravidade da minha voz. Você está invocando maldição sobre você, irmão. Você guarda o sábado por sua própria conta e risco. Eu não vejo mal nenhum em você guardar o sábado tendo este propósito. Não, vou me encontrar com Deus, com os meus irmãos, louvar a Deus, estudar a sua palavra, comungar. Não vejo nada de mal nisso, pelo contrário, são coisas louváveis. O que você está proibido de fazer é dizer que Jesus ordenou a guarda do sábado, porque senão ninguém será selado e, consequentemente, será salvo. No Novo Testamento não há isso, irmão.
Não há nenhuma ordem de Jesus, não há nenhuma ordem dos apóstolos exigindo a guarda do sábado em nenhum lugar do Novo Testamento. Em nenhum lugar, irmão. Em nenhum lugar. Preste atenção nisso que eu acabei de dizer para você. Não se esqueça. Não se esqueça. A carta de Cristo à igreja em Laodiceia é grave por uma série de razões. Mas a razão mais grave que torna a carta de Cristo à igreja em Laodiceia, que está lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, o que torna essa carta mais grave ainda é o fato irrefutável de que Jesus está do lado de fora desta igreja. Fazendo o quê? Ou não é isso que Jesus está fazendo? Você já parou para pensar nisso, irmão? Adventista. É para você que eu me dirijo. Não com deboche. Não com sarcasmo. Não é porque eu odeio você. Não é porque eu estou fazendo aquilo que eu bem entendo. Não é porque eu não tenho vergonha na minha cara. Não é porque eu sou bandido, cachorro, mentiroso, safado. Tudo isso, as pessoas têm falado de mim aí na seção de comentários. Tudo isso. Não é por nada disso que eu estou falando para você, meu irmão. É porque eu amo você. Eu já fui um de você, já estive aí dentro. E eu sei, por experiência própria, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem muita gente de Deus. Muita gente de Deus lá dentro. Eu estou falando o que eu estou falando é para despertar a sua consciência de crente, de cristão, de filho de Deus verdadeiro. O que eu estou falando aqui é bíblico. Eu mostro a Bíblia para você toda vez que eu faço uma afirmação aqui. Eu não tenho coragem de fazer uma afirmação aqui se eu não puder prová-la na Bíblia. Jesus está do lado de fora da igreja em Laodiceia. Isso é grave. Isso é grave. Por que ele está do lado de fora? Porque essa igreja pensa que pode, ao mesmo tempo, ser ministro de uma nova aliança, ao mesmo tempo em que é ministro da letra da lei que mata, que é contra nós, que testemunha contra nós. É por isso que Cristo está de fora, irmão ou irmã. É por isso que ele está de fora, batendo a porta da igreja que ele ama. Porque tem gente dele lá dentro. Se não tivesse, ele não estaria batendo a porta dessa igreja. Tem gente dele lá. Tem gente dele dentro aí da igreja adventista. Jesus está fora dessa igreja. Vocês acham mesmo que eu falo isso com satisfação nos meus olhos ou no meu tom de voz? Se vocês pensam isso, vocês são muito hipócritas, mentirosos. Vocês não me conhecem. Quem não me conhece, quem não me segue aqui há quase 6 anos, é que poderia falar isso de mim. Estou exortando veementemente você, meu irmão, minha irmã adventista, a prestar atenção na palavra de Deus. Quando você procura guardar o sábado, você procura fazer aquilo que Jesus não te ordenou no Novo Testamento. Ele não te ordenou a guardar o sábado aqui no Novo Testamento. É o Novo Testamento que testemunha dele. Nenhum dos apóstolos ordenaram, nenhum deles ordenou que você guardasse o sábado. Se você faz isso por sua própria conta e risco. É louvável até que você guarde o sábado, mas não com essa ideia de que você, guardando o sábado, vai ser selado, será selado e será consequentemente salvo. Você já foi selado, irmão.
Você que não sabe disso. A igreja adventista não conhece o evangelho, por não conhecer o evangelho, ela não publica, ela não expressa algumas verdades do evangelho que já são nossas, pertencem a nós. É o que eu estou falando, você já foi selado, meu irmão. Você já foi selado, você foi justificado e glorificado, irmão. Aqui, ó, aqui, não no seu corpo. Seu corpo ainda peca. Seu corpo é uma nojeira, como o meu corpo é uma nojeira. Nele não habita bem nenhum, no seu também não. Nesse ponto, nós não somos diferentes. Mas aqui, ó, você já foi glorificado. Você pertence a Deus. Você foi adotado. Você está em Jesus e Cristo está em você. E a minha vida, a sua vida como crente de Deus está oculta com Cristo em Deus. A nossa vida é guiada não pela letra da lei, que é contra nós. É guiada pelo Espírito. Por que eu não preciso de letra da lei que é contra nós? De livro da lei ou de pedras? Porque o Espírito Santo me guia. Jesus é meu Senhor. E o que Ele me pede agora não é nada mais, nada menos do que amor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois grandes mandamentos dependem toda a lei e os profetas, toda a lei. Pense nisso, meu irmão. Esses são os mandamentos de Cristo. Essa é a lei de Cristo, sobre a qual eu e você sob a qual nós estamos. Eu e você estamos sob essa lei. É a lei de Cristo. Essa é a lei de Cristo. Pense nisso. Outra coisa. No livro de Apocalipse não há a palavra lei. Nomos, nomoi, nomou. Nomon. Não há essa palavra lei no Apocalipse. Há a palavra mandamentos. E nós acabamos de citar os mandamentos sobre o qual nós estamos na obrigação de guardar. Amor a Deus, amor ao próximo. A sua vida é guiada pelo Espírito, não pela letra da lei, contida em livros e em tábuas de pedra. Isso é mandamento da morte e da condenação. Paulo deixou isso claro. E você não pode ser ministro de uma nova aliança e querer, ao mesmo tempo, ser ministro da letra da lei, que mata! A lei mata você, irmão. Pense nisso. Pense nisso. E mude de vida, irmão. Receba essa bênção da revelação gloriosa da palavra de Deus em sua vida, meu irmão adventista do sétimo dia. Esteja você onde você estiver. Em nome do Senhor Jesus.